presente livro está escrito de uma forma que a autora chama de palavras a centavo, ou seja, em termos simples, para que seja compreensível àquele que deseja compreender a verdade de Deus e que não tem conhecimentos para poder digerir textos de psicologia e metafísica da forma como normalmente são escritos. Cada vez que ouvimos ou lemos algo novo e que nos é desconhecido, despertam-se células adormecidas em nosso cérebro. Da segunda vez que tropeçamos naquela nova ideia, passamos a compreendê-la um pouco melhor. As células despertas começam a trabalhar a ideia e, em pouco tempo, faz-se a luz na nossa mente. Em outras palavras, aceitamos a ideia, a adotamos e a colocamos em prática automaticamente. É assim que vamos despertando, aprendendo, evoluindo e avançando. Não é necessário fazermos esforços sobre-humanos para que as coisas sejam absorvidas em nossa mente. É um processo natural. O que precisamos é usar nossa boa vontade para ler, reler, voltar a reler, ou mesmo ouvir várias e várias vezes até sentirmos que a aprendizagem se tornou automática. E isso é tudo. Leva com você este trabalho, impresso ou em áudio. Põe na tua mesa de cabeceira. Releia ou ouça com frequência, sobretudo quando surgir um problema. Cada vez que se deparar com uma situação angustiante ou difícil, não importa qual for. Algo assombroso acontecerá se tiver o livro impresso e abri-lo em qualquer página e pensará: parece que isto foi escrito para mim. Jesus Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. A metafísica é uma dessas moradas, ou seja, o estudo das leis mental e espirituais. Não tem a ver com o espiritismo, apesar deste último ser também uma mansão na casa do Pai. Que esta pequena obra te traga toda a paz e prosperidade que trouxe a tantos. Que sejas abençoado. Capítulo 1. Cristianismo dinâmico. Antes de se iniciar qualquer profissão, seja ela qual for, o candidato que pretende desempenhá-la recebe instruções ou estuda as técnicas dessa profissão. No entanto, há alguém que empreende sua tarefa totalmente às cegas, sem instruções, sem técnicas, sem bússola, compasso ou desenho, sem qualquer noção daquilo que vai acontecer. É o ser humano que é lançado na tarefa de viver, sem saber sequer o que é a vida, sem saber por que algumas vidas são passadas no meio da opulência e satisfação, enquanto outras se desenrolam na miséria e sofrimento. Umas são iniciadas com todas as vantagens, como merecer o afeto, e, no entanto, são perseguidas por inúmeras calamidades. E o ser humano se debate em conjecturas, todas erradas, e chega o dia da sua morte, sem que ele tenha sequer adivinhado a verdade a respeito de tudo isso. Aprende a grande verdade. Aquilo que você pensa se manifesta. Os pensamentos são coisas. É a sua atitude que determina tudo o que sucede com você. O seu próprio conceito é aquilo que vê, não só em relação ao corpo e caráter, como ao exterior, nas condições de vida, no espaço material, como você o contempla. Os pensamentos são coisas. Você entenderá isso.
Se tem o costume de pensar que é de constituição saudável, faça o que fizer, será sempre saudável. Mas se mudar a maneira de pensar, deixar-se influenciar pelo medo de doenças, começará a adoecer, perderá a saúde. Se nasceu na riqueza, é possível que seja sempre rico, a menos que alguém te convença que existe o destino e comece a acreditar que o que tem pode mudar de acordo com os golpes e reveses da vida, porque é isso que passou a acreditar. A sua vida, o que acontece com você, obedece às suas crenças e ao que expressa pelas palavras. É uma lei, um princípio. Você sabe o que é um princípio? É uma lei invariável, que nunca falha. Este princípio, esta lei, chama-se o princípio do mentalismo. Se na sua mente está radicada a ideia de que acidentes nos espreitam a cada esquina, se acredita que as doenças da velhice são inevitáveis, se está convencido da sua má ou boa sorte, o que quer que espere naturalmente, seja bom ou mal, essa condição se manifestará na sua vida e em tudo o que fizer. Eis a razão de tudo aquilo que tem acontecido a você. Nunca estamos conscientes das ideias que chegam à nossa mente. Elas vão se formando de acordo com o que nos ensinam ou o que ouvimos dizer. Como quase todas as pessoas ignoram as leis que governam a vida, as leis chamadas da criação, quase todos nós passamos a vida fabricando condições desfavoráveis, vendo tornar-se mal aquilo que prometia ser tão bom, tateando às cegas, sem bússola, timão ou compasso, culpando a vida dos nossos males e aprendendo a força de golpes e pancadas, ou então atribuindo-os à vontade de Deus. Portanto, o ser humano não é o que lhe fizeram crer, ou seja, uma folha no meio da tempestade, batida aqui e ali segundo os ventos. Nada disso. A sua vida, o seu mundo, as suas circunstâncias, tudo o que ele é, tudo o que lhe acontece, são criações dele mesmo e nada mais. Ele é o rei do seu império, e se a sua opinião é a que ele não está, senão como uma folha no meio da tempestade, assim será. Ele acreditou e permitiu que assim fosse. Nascer com o livre-arbítrio significa ter sido criado com o direito individual de escolher. Mas escolher o quê? Escolher entre pensamentos negativos ou positivos, pessimistas ou otimistas. É pensar no bom e no mal, que se produzem o bom e o mal, ou pensando no feio e no belo, que se produzem o feio e o belo, seja no exterior ou no interior. A metafísica sempre ensinou que aquilo que pensamos frequentemente passa ao subconsciente e ali se estabelece, atuando como um reflexo. A psicologia moderna finalmente descobriu que isto é verdade. Quando o ser humano se vê envolvido nos efeitos da sua ignorância, ou seja, que se tornou a ele mesmo uma calamidade, volta-se para Deus e suplica-lhe que o liberte do sofrimento. O homem nota que Deus às vezes o ouve e outras, inexplicavelmente, não o ouve. Neste último caso, é quando os familiares e amigos o consolam dizendo que há que se resignar perante a vontade de Deus. Quer dizer que todos concordam que a vontade do Criador é má
Mas ao mesmo tempo, a religião ensina que Deus é nosso Pai, um Pai todo amor, bondade, misericórdia, todo sabedoria e eterno. Percebe como essas duas teorias não estão de acordo? Parece sensato que um Pai todo amor e infinitamente sábio possa sentir e expressar má vontade perante os seus filhos? Nós, pais e mães mortais, não teríamos nunca a capacidade de condenar ao fogo eterno um filho nosso por um erro natural da sua condição de mortal e consideramos que Deus é capaz disso. Quer dizer que, sem que nos demos conta disso, estamos atribuindo a Deus uma natureza de autoridade caprichosa, vingativa, cheia de má vontade, aguardando nossa menor infração para nos dar castigos fora de toda a proporção. É natural pensar assim quando nascemos e vivemos, ignorando as regras e as leis básicas da vida. Já dissemos as razões das nossas manifestações. Nós as produzimos com o pensamento. É nisto que somos a imagem e semelhança do Criador. Somos criadores, cada qual criador da sua própria manifestação. Agora, por que é que Deus parece nos atender em algumas situações e em outras não? Continue me ouvindo. A oração é o pensamento mais puro e mais alto que se pode pensar. É polarizar a mente no grau positivamente mais alto. São vibrações de luz que lançamos quando oramos, ou seja, quando pensamos em Deus. Essas vibrações têm que transformar instantaneamente em perfeitas e belas todas as condições obscuras que nos rodeiam, como quando se levanta uma lâmpada dentro de um quarto em penumbra. Sempre que aquele que está orando pensa e acredita que esse Deus, a quem pede, é um Pai amoroso que deseja dar tudo o que é bom a seu filho, Deus o atenderá sempre. Mas como? Em geral, as pessoas têm o costume de pedir que Deus lhes tire de uma determinada situação, ao mesmo tempo em que acreditam que essa condição lhes foi imposta por Deus como prova. Em outras palavras, já negaram toda a possibilidade de receber a libertação. Tem mais fé nesse Deus caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, que não está senão à espera que cometamos a primeira infração para nos castigar com crueldade, pois aquele que assim pede não recebe senão de acordo com sua própria imagem de Deus. É tão simples como estou explicando. Agora, não volte a esquecer jamais que a vontade de Deus para você é o bem, a saúde, a paz, a felicidade, o bem-estar, todo o bem que Ele criou. Não volte jamais a esquecer que Deus não é nem o juiz, nem o policial, nem o cobrador, nem o tirano que fizeram você acreditar. A verdade é que Ele criou 7 leis, 7 princípios que funcionam em tudo e sempre. Elas não descansam um só minuto, se encarregam de manter a ordem e a harmonia em toda a criação. Não são necessários policiais do espírito. Aquele que não segue a lei castiga a si mesmo. Aquilo em que pensa se manifesta. Assim, aprende a pensar corretamente e com a lei, para que se manifeste todo o bem que Deus quer para você. São Paulo disse que Deus está mais perto de nós que os nossos pés e mãos, mais perto que a nossa respiração. Portanto, não é necessário pedir a Ele, aos gritos,
para que nos ouça. Basta pensar nele para que se comece a compor o que parece estar descomposto. Ele nos criou. Ele nos conhece melhor do que nós podemos conhecer a nós próprios. Ele sabe por que agimos desta ou daquela maneira e não está à espera que nos comportemos como santos quando apenas estamos aprendendo a caminhar por esta vida espiritual. Peço que não acredite em nada do que estou dizendo sem primeiro comprovar o que digo. É seu direito divino e soberano. Não faça agora o que esteve fazendo a vida toda, aceitar tudo o que ouve e tudo o que vê, sem se dar a oportunidade de julgar entre o bem e o mal. Capítulo 2. A mecânica do pensamento. Durante todo o dia e a noite pensamos uma infinidade de coisas. Passa pela nossa mente uma espécie de filme cinematográfico constante. Entre tantas ideias diferentes, nos detemos em contemplar, examinar ou estudar algumas mais do que outras. Por quê? Porque elas nos estimulam o sentimento. Produzem em nós um sentimento de medo ou de antipatia, de simpatia ou de pena, um sentimento agradável ou desagradável, não interessa. O fato é que através do sentimento, a ideia passa a nos interessar. Voltamos a ela mais vezes, talvez até a comentemos com alguém. Isto é meditar, e aquilo sobre o que se medita passa ao subconsciente, e lá é gravado. Uma vez gravada uma ideia no subconsciente, ela se converte num reflexo. Você sabe que quando o médico dá um toque com um pequeno martelo numa área ao redor do joelho, a sua perna dá um salto. Você foi tocado num ponto sensível e reage, não é isso? Dessa mesma maneira, cada vez que ocorre uma situação de vida, algo referente a uma das ideias que estão gravadas no subconsciente, o reflexo reage da forma exata em que foi gravada. Sua atitude presente está em acordo com o sentimento original, sentido quando pensou naquela ideia. Os metafísicos chamam a isto conceito, uma crença, uma convicção. O subconsciente não discerne, não decide nada, não opina nem pensa por si só. Não tem poder para protestar, não tem vontade própria. Essas não são as suas funções. Sua única função é a de reagir de acordo com o reflexo que lhe foi ordenado. Ele é, nesse sentido, um maravilhoso arquivador, secretário, bibliotecário automático, que nunca descansa ou falha. Tampouco tem senso de humor. Não sabe quando uma ordem foi dada de brincadeira ou com sinceridade, de maneira que se o seu nariz é um tanto grande e você, para fazer os outros rirem, adota as brincadeiras de chamar-se o nariz de batata, por exemplo, como o subconsciente é um criado perfeito, não tem senso de humor e só sabe obedecer incondicionalmente, tratará por todos os meios de cumprir a ordem que as suas palavras e o seu sentimento impõem, e verá seu nariz parecer mais e mais com uma batata. A palavra metafísica quer dizer para lá do físico, ou seja, a ciência que estuda e trata de tudo o que é invisível aos sentidos físicos. Busca a razão de ser de tudo o que não compreendemos, de tudo o que é misterioso, e é exata, como comprovará à medida que segue adiante. Repare, lembra da primeira vez que ouviu a palavra tosse? Não lembra? Você era muito pequeno. A palavra foi dita por adultos. Ensinaram a temê-la.
repetidas vezes disseram para não molhar os pés, para não apanhar uma corrente de ar, não se aproximar de alguém gripado para não se contaminar. Tudo isso foi gravado no seu subconsciente e ali firmou um reflexo. Não foi necessário mais se lembrar das advertências dos seus pais. Dali em diante, o seu subconsciente lhe presenteou com uma gripe. Cada vez que tomou uma corrente de ar, molhou os pés ou esteve perto de alguém gripado. Tudo aquilo que ouviu os outros dizerem, que leu nos jornais e viu nos anúncios, na rádio e na TV, e, sobretudo, porque ignora a verdade metafísica da vida, aceitou essas ideias erradas, que se converteram em reflexos que atuam sem a sua escolha, automaticamente, e que são a causa de todos os males que cercam o quadro da sua vida. Você carrega um volume imenso dessas ideias pré-formatadas, que afetam todos os departamentos da sua vida, corpo, alma e mente. Se não as tivesse aceito, pelo direito do teu livre-arbítrio de escolher, aceitar ou rejeitar, se não tivesse aceito o negativo, não haveria germe nem vírus, nem poder no mundo que tivesse podido atacar ou convencer o teu subconsciente para que atuasse de forma diferente daquela que permite. A tua vontade, negativa ou positiva, é o ímã que atrai os germes, as circunstâncias adversas ou as boas. Como já dissemos, sua atitude negativa ou positiva perante os fatos determinam os efeitos sobre você. Capítulo 3. A Fórmula Infalível. Dissemos que cada mente humana contém uma acumulação de opiniões, convicções ou conceitos errados, contrários à verdade e em conflito com os princípios básicos da criação, e que estão perenemente manifestando, nas condições exteriores, todas essas calamidades e sofrimentos que se manifestam no ser humano e no mundo em geral: doenças, acidentes, tristezas, conflitos, desarmonias, escassez, fracassos e até a morte. Felizmente, nada disso se ajusta na verdade do ser. Felizmente, existe a maneira de apagar todas essas falsas crenças e substituí-las por corretas, que não somente produzem condições e circunstâncias positivas, boas, felizes, corretas, como uma vez corrigido o erro e estabelecida a verdade no subconsciente, nunca mais poderão voltar a suceder coisas negativas em nossas vidas. A ordem foi trocada. O ímã mudou de polo. É absolutamente impossível atrair algo que não encontre correspondência em nós. A fórmula infalível é a seguinte: cada vez que lhe acontecer algo indesejável, uma doença, um acidente, roubo, uma ofensa ou um incômodo, ou que você próprio seja a causa de algum mal em relação a outro ou a você mesmo, se for afligido por um defeito físico, moral ou de caráter, se alguém o desagrada, se detesta ou ama demasiado e por isso sofre, se é torturado por algo ou alguém, se está apaixonado por uma pessoa que esteja com outra, se é vítima de injustiça ou vítima do domínio do outro, enfim, se há qualquer condição lhe afetando, conhece a verdade. Jesus Cristo, o maior de todos os mestres da metafísica, disse: conhecei a verdade e ela vos fará livre. A verdade, a lei suprema, é a harmonia perfeita, a beleza, a bondade, a justiça, a liberdade, a saúde, a inteligência, a sabedoria, o amor.
Todo o oposto é aparência. É contrário à lei suprema da harmonia perfeita. Logo, é mentira, porque é contrário à verdade. O seu eu superior é perfeito, agora e sempre foi perfeito. Não pode adoecer, porque é vida, e pela mesma razão, não pode envelhecer ou morrer. Não pode sofrer, não pode ter medo, não pode pecar, não tem que lutar, não pode mudar nunca. É belo, é amor, inteligência, sabedoria. Essa é a verdade. É a verdade sobre você, sobre mim. É a verdade de todos os seres humanos agora. Não é que o ser humano seja Deus, assim como uma gota de água do mar não é o mar, mas contém tudo o que forma e dá origem ao mar num grau infinitamente menor. Mas para um átomo, essa gota de água é mar. Qualquer coisa que esteja manifestando, que esteja acontecendo contrária à harmonia perfeita, que você mesmo esteja fazendo ou sofrendo, que seja contrário à lei da harmonia perfeita, se deve a uma crença errada que você criou e, como já sabe, por reflexo, está se lançando para fora e atraindo o seu equivalente no exterior. Não tem nada a ver com o seu eu superior. Esse continua perfeito. As suas condições e a sua situação são perfeitas. Agora, em cada adversidade, deve recordar o que eu acabo de dizer e depois dizer mentalmente ou em voz alta: não aceito isso. Diga com firmeza, mas com infinita suavidade. Os trabalhos mentais não necessitam de força física. Nem o pensamento, nem o espírito têm músculos. Quando disser, não aceito isso, faça como se dissesse, não me apetece, tranquilamente, mas com a mesma convicção e firmeza, sem gritar, sem violência, sem movimento brusco. Depois de ter dito não o aceito, lembra que o seu eu superior é perfeito, que as suas condições são perfeitas. Agora diz: declaro que a verdade deste problema é harmonia, amor, inteligência, justiça, abundância, vida, saúde, qualquer que seja o oposto à condição negativa que está se manifestando no momento. E então encerre: obrigado, Pai, por já ter me ouvido. Não deve acreditar cegamente no que digo, deve comprovar por si mesmo. Em linguagem metafísica chamamos a isso tratamento. Depois de qualquer tratamento, é preciso conservar a mesma atitude de quando da declaração. Não se pode permitir que haja dúvida a respeito da eficácia do tratamento, nem se pode voltar a expressar por palavras os conceitos, opiniões e crenças antigas, porque isto destrói e anula o tratamento. O propósito é de transformar o padrão mental que tem dominado o subconsciente, ou seja, o clima mental em que tem vivido, com toda a série de circunstâncias negativas que você já experimentou. São Paulo disse: sois formados pela renovação da vossa mente. Esta renovação se faz mudando toda a crença antiga, à medida que vão se apresentando perante a nossa vida, ou a nossa consciência em desacordo com a verdade. Temos convicções que estão tão arraigadas que são aquilo a que chamamos em linguagem metafísica cristalizações. Elas requerem mais trabalho do que outras, mas cada negação ou afirmação que se faça em relação às cristalizações vão apagando o desenho original, até que este desaparece totalmente e não resta senão a verdade.
você verá os milagres acontecerem em sua vida, no seu ambiente e nas suas condições. Você não tem defeitos, senão aparência de defeitos. O que vê como defeitos morais ou físicos são transitórios, porque ao conhecer a verdade do teu eu verdadeiro, o seu Cristo, seu ser superior, perceberá que é um perfeito Filho de Deus, feito à imagem e semelhança do Pai, e começam a se apagar as imperfeições que está apresentando no mundo. É um feito constatável. Todo estudante de metafísica cristã pode corroborar o que acabo de dizer. Esta é a grande verdade. Nunca esqueça. Comece agora mesmo a praticá-la. Quanto mais se pratica, mais se realiza, mais se cresce e mais feliz se sentirá. Lembre-se, você é único, como as suas impressões digitais. Foi criado como um desenho único para um propósito especial e mais ninguém pode cumpri-lo. Demorou 14.000 anos para evoluir e chegar a este ponto. As expressões de Deus são infinitas. Você e eu somos só duas dessas infinitas expressões. O seu Cristo é um ser inteligente que ama você e espera há séculos que o reconheça. Chegou o momento. Fala com ele, consulta-o e espera as suas respostas. É seu único guia e mestre. Quando conseguir compreender, aceitar e praticar esta verdade, nascerá Cristo em você. É o que está profetizado para esta era. É o Messias. Jesus não vai voltar a nascer agora. Cada um vai encontrar o Cristo na sua consciência e no seu coração, tal como aconteceu com Jesus. Por isso, chamaram Jesus Cristo. Capítulo 4. O decreto. Cada palavra que se pronuncia é um decreto que se manifesta no exterior. A palavra é o pensamento falado. Jesus disse duas coisas que não foram levadas a sério. Uma delas é: pelas tuas palavras serás condenado, e pelas tuas palavras serás justificado. Isso não significa que os outros nos julgarão por aquilo que dizemos, apesar disso também ser verdade. Como já pode compreender, o mestre ensinava metafísica, só que o povo não estava ainda suficientemente maduro para entender. Em várias ocasiões, advertiu dizendo que tinha ainda muitas coisas a dizer, mas que não seriam compreendidas. Noutras ocasiões, disse que aquele que tivesse ouvidos para ouvir, ouviria. A segunda referência que fez ao poder da palavra foi: não é aquilo que entra pela boca que intoxica o homem, mas o que da boca sai, porque o que da boca sai, do coração procede. Mais claro, não pode ser expresso. Proponho que tenha atenção a tudo que decreta num só dia. Não se surpreenda, nem se queixe, se ao expressar o negativo, ele vier a acontecer. Você o decretou, deu uma ordem que tem que ser cumprida. Agora lembra e não esqueça nunca, cada palavra que pronuncia é um decreto, positivo ou negativo. Se for positivo, se manifestará o bem. Se for negativo, se manifestará o mal. Se for contra o próximo, é o mesmo que se estivesse decretando contra você mesmo. Será a você devolvido. Se você é bondoso e compreensivo com os outros, receberá bondade e compreensão por parte deles. E quando acontece algo que lhe aborrece, desagradável, negativo, não diga: mas eu não estava pensando nem tendo medo para que isso acontecesse. Tenha sinceridade e humildade para lembrar em que termos se expressou
e em relação a alguém próximo. Em que momento saiu do teu coração um conceito antigo, ali arraigado, que não passa de hábito social e que não tem vontade de continuar a usar? Como o sentimento que acompanha um pensamento é o que se grava com mais firmeza ao subconsciente, Mestre Jesus, que jamais empregou palavras supérfluas, expressou isto muito bem ao dizer: o que da boca sai, do coração procede. Eis a chave inequívoca. O primeiro sentimento que nos ensinaram é o medo. Primeiro foi ensinado por nossos pais e depois pelos nossos professores de religião. Ao sentirmos medo, o nosso coração acelera. Costumamos dizer: por pouco não me saiu o coração pela boca, para demonstrar o grau de medo que sentimos em dado momento. O medo é o que está por trás de todas as frases negativas. São Paulo disse: somos transformados pela renovação das nossas mentes. Cada vez que se dê conta de estar dizendo uma frase negativa, saberá o gênero do conceito errado arraigado no subconsciente. Saberá que esse gênero de sentimento obedece ao medo ou desamor. Acaba com ele, limpa-o, negando-o como um mentiroso e afirma a verdade para deixar de manifestá-lo no exterior. Em pouco tempo, usando esta prática, notará que a linguagem é outra, que o seu modo de pensar é outro. Você e sua vida se transformarão pela renovação da mente. Quando estiver reunido com outras pessoas, perceba o gênero de conceitos que possuem e poderá constatá-lo em tudo o que acontece a eles. Sempre que ouvir conversas negativas, não afirme nada daquilo que expressam. Pensa: não aceito isso, nem para mim nem para eles. Não precisa dizer isso em voz alta. É melhor não divulgar a verdade que está aprendendo, não porque tenha que escondê-la, mas porque existe uma máxima ocultista que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Pela lei da atração, todo aquele que está preparado para subir de grau é automaticamente aproximado àquele que pode ajudá-lo a crescer. Portanto, não se torne um catequista. Não obrigue ninguém a receber lições sobre a verdade, porque aqueles a quem acredita estar mais disposto, no final, são os que menos simpatizam com a ideia. A isto se referia Jesus quando disse: não deem o santo aos cães, nem deem pérolas aos porcos. Não sejam os que pisem e se voltem e os despedacem. Capítulo 5. A fé move montanhas. Todos conhecem a passagem e a repetem a miúde. Repetem como papagaios, pois não sabem o que significa, nem por quê, nem como isso acontece. A fé que move montanhas. Poucos sabem que o medo também move montanhas. O medo e a fé são uma mesma força. O medo é negativo e a fé é positiva. O medo é a fé no mal, ou seja, a convicção de que o mal vai acontecer. A fé é a convicção de que o bem vai acontecer, ou que no final tudo acabará bem. O medo e a fé são as duas faces de uma mesma moeda. Perceba que você nunca teme que aconteça algo de bom, nem nunca diz: tenha fé que vai acontecer o mal. A fé é sempre associada a algo que desejamos, e não creio que deseje algo de mal para você mesmo. Afinal, você tem medo disso, não é? Tudo o que teme, você atrai e acontece. E quando acontece, geralmente diz com um ar triunfante: pois é, eu já sabia, eu pressenti, e sai correndo, contando e repetindo para mostrar seus dotes de clarividente. E o que na realidade aconteceu é que o pensamento se materializou.
Pressentimento? Claro, pressentimento. Você mesmo está afirmando, como você bem sabe agora, tudo o que pensa, ao mesmo tempo sentindo uma emoção, é o que se manifesta ou atrai. Você antecipou e esperou. Antecipar e esperar é fé. Agora repare que tudo o que espera com fé vem até você, acontece a você. Então, se sabe que é assim, o que o impede de usar a fé para tudo o que deseja? Amor, dinheiro, saúde. É uma lei natural, é uma ordem divina. Jesus Cristo ensinou isso com as seguintes palavras: tudo o que pedirdes em oração e acreditando, recebereis. Não fui eu que inventei isso. Está lá, no capítulo 21, versículo 22 de São Mateus. E em São Marcos é expresso ainda mais claramente: tudo o que pedirdes orando, crê que o receberá e vos chegará. São Paulo reafirmou por palavras que não tem outra interpretação. A fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se vê. Antes, eu lhe disse que a fé é a convicção no bem. Agora, digo que a convicção vem do conhecimento. Suponhamos que você viva numa província e que nunca tenha ido à capital. Se quer ir à capital, basta apanhar um táxi, um ônibus ou um avião. Sabe onde fica a capital e como ir até lá. Um dia você irá e utilizará a melhor forma de transporte. Durante o caminho, não fica com medo de que em algum desvio você seja levado para a lua. Se fosse um índio selvagem, poderia até sentir medo por desconhecer totalmente o que está acontecendo. Mas sendo uma pessoa civilizada, você segue viagem calmo, sabendo que na hora determinada chegará à capital. O que é que te dá fé? O conhecimento. A ignorância dos princípios da criação é o que faz com que o mundo tema o mal, não saiba empregar a fé e nem sequer saiba o que ela é. A fé é convicção, segurança, mas ela tem que se basear no conhecimento. Você sabe que a capital existe e vai até ela. Por isso, sabe que não vai parar na lua. Agora, saiba que quando deseja algo, se tem medo de não obter, não obterá. Se nega antes de receber, como no exemplo já citado, da oração que a generalidade humana faz a Deus: meu Deus, me conceda tal coisa, apesar de eu saber que não sou merecedor, não a obterá, porque já negou de antemão, confessou que não esperava que acontecesse. Deixe-me dar a fórmula metafísica para se obter qualquer coisa que deseje. É uma fórmula, temos que a empregar para tudo. Comprova a sua eficácia por si mesmo, não acredite em mim cegamente. A fórmula é a seguinte: eu desejo, diga o que você deseja. Em seguida, em harmonia para todos, de acordo com a vontade divina, sob a graça e de forma perfeita. Obrigado, Pai, por ter me atendido. Agora, não duvide um só instante. Você empregou a fórmula mágica, cumpriu com a lei completa e não tardará em ver o desejo manifesto. Tenha paciência. Quanto mais tranquilo esperar, mais depressa verá o resultado. A impaciência, a tensão e a pressão mental destroem o tratamento, que é a fórmula dentro da metafísica. Continua na parte 2.